Pessoal, vamos dar continuidade à nossa aula. Nessa segunda parte, nós vamos falar então da atividade catalítica das enzimas pela modificação covalente reversível. Bem, na modificação covalente reversível, como o próprio nome diz, ocorrerá uma reação covalente, né? Ocorrerá uma reação química que formará uma ligação covalente. É diferente desse outro tipo aqui do controle alostérico. Aqui o que nós tínhamos era, vamos ver o desenho. No controle alostérico, o que nós temos é simplesmente forças intermoleculares existentes entre o regulador alostérico e o sítio de ligação. Né? Então, aqui o que une essas duas moléculas são simplesmente forças intermoleculares. Quando nós temos a modificação covalente, o que existe é uma reação química, que se forma uma ligação covalente entre a nossa enzima de interesse e uma molécula, no caso aqui, né, um grupo fosfato do ATP, que será transferido para esta proteína, e esse grupo fosfato fica covalentemente ligado a algum desses resíduos de aminoácidos, né, ou serina, ou treonina, ou tirosina. E ocorre realmente uma reação química, ó. Temos aqui uma ligação covalente, né, e isso, obviamente, vai causar uma modificação na estrutura molecular desta enzima, porque a gente colocou um grupo aqui, que ele é grande, ele tem cargas negativas, então, obviamente, os átomos que estiverem ao redor ou poderão sentir atração se forem de cargas opostas, ou repulsão se forem de cargas iguais. Então, isso altera toda a estrutura molecular, estrutura tridimensional, da proteína. E essa modificação, ela pode facilitar a ligação do substrato no sítio ativo ou dificultar. Dessa maneira, a gente tem, então, a catálise, ela pode ser favorecida ou desfavorecida. Então, aqui no exemplo, a proteína quinase, ela pode receber, a proteína quinase, ela vai ser a responsável pela catálise desta outra proteína, né, uma enzima, que vai receber um grupo fosfato, libera o ADP e a proteína fica fosforilada. Como o próprio nome diz, ela é reversível, ou seja, nós podemos retirar esse grupo fosfato, podemos romper essa ligação covalente e voltar a proteína na sua forma original. Para isso, nós precisamos de uma outra enzima que realizará a catálise, que é a fosfoproteína fosfatase. Então, ela vai retirar esse grupo fosfato através de uma reação de hidrólise, é liberado o fosfato inorgânico, que é representado por PI, e a nossa proteína, então, ela fica desfosforilada, como está apresentada aqui. Essas duas enzimas fundamentais, que são a proteína quinase e a fosfoproteína fosfatase, são reguladas por hormônios. Então, dependendo da situação em que aquele organismo, aquele ser vivo se encontra, uma proteína, essa proteína pode estar ativada, né, essa enzima pode estar ativada, ou essa outra poderá estar ativada. Então, um exemplo é a fosfrutoquinase 2, que é representada por PFK2. Quando a fosfrutoquinase 2 receber o grupo fosfato, ela se encontra inativa, então ela não realiza catálise. Quando ela está sem o grupo fosfato, ela se encontra ativa, então ela realiza a catálise. Então, se a nossa proteína quinase, que é essa mesma que está aqui, fosforilar, ou seja, se ela transferir o grupo fosfato para a nossa fosfrutoquinase 2, ocorrerá inativação da enzima. Mas se a fosfoproteína fosfatase, que é a mesma que está representada aqui, retirar esse grupo fosfato, a nossa PFK2, a fosfrutoquinase 2, se encontrará o quê? Ativa. Então, é justamente o controle dessas duas enzimas que vão determinar se a fosfrutoquinase 2 se encontrará na forma inativa ou na forma ativa.
Isso indica o quê? Que as enzimas nas rotas metabólicas, elas podem, através da modificação covalente reversível, se encontrarem na forma inativa ou ativa. Alguns exemplos eu estou mostrando aqui. Por exemplo, a piruvato quinase, quando a enzima está fosforilada, fica inativa. A frutose 2,6 bisfosfatase se encontra ativa, né? A fosforilase quinase se encontra ativa, e assim vai, que são dessas vias metabólicas. Ou seja, essa modificação covalente reversível, por fosforilação, elas podem inativar ou ativar a enzima. E aí, né, voltando àquele exemplo, né, toda a rota metabólica poderá ocorrer, né, se a enzima que for ativada, ou não ocorrer, se essa enzima estiver inibida. Além desse tipo de controle, nós temos os hormônios, né? Como eu falei, os hormônios, eles vão disparar cascatas de transdução de sinais que originam alterações nas atividades catalíticas das enzimas. Então, isso pode fazer com que determinadas rotas metabólicas ocorram e outras rotas metabólicas não ocorram. Como eu falei, essas enzimas, elas são controladas por hormônios, então os hormônios têm um papel fundamental no metabolismo, porque são justamente eles que vão informar como que se encontra esse metabolismo. É uma situação de risco, é uma situação de estresse, é uma situação de perigo, né? Nós teremos hormônios específicos, como por exemplo a epinefrina, que será liberada e terá uma ação no músculo. Ou é uma situação de jejum, né, uma pessoa está sem se alimentar um determinado período, nós teremos um outro hormônio, que é o glucagon. É uma situação de saciedade, de alimentar, a pessoa acabou de se alimentar, consumiu carboidratos, então nós vamos liberar um outro hormônio. Tá? Então, assim, que é a insulina. Então, dependendo da situação do nosso organismo, os hormônios serão liberados. E é eles que vão informar para a célula a situação em que aquela pessoa se encontra e quais são as rotas metabólicas que a célula deve executar. Uma outra forma de controle do metabolismo é a compartimentação. A célula, ela contém uma série de compartimentos celulares, que são as organelas. E dentro de cada organela, uma série de reações químicas ocorrem. Então, é como se nós tivéssemos vários tubos de ensaios, né, com um monte de reações químicas ocorrendo em cada um desses tubos de ensaio, todos eles reunidos numa única sala. É um mínimo laboratório. Então, nós podemos compartimentar essas reações químicas e assim separar, por exemplo, e dessa forma controlar essas reações, né? Por exemplo, a síntese de ácidos graxos, ela ocorre no citossol, já a degradação dos ácidos graxos ocorre em mitocôndria, então são locais distintos na célula. Então, essa própria distinção aqui dos compartimentos celulares onde ocorrem essas reações, onde ocorrem essas rotas metabólicas, serve, então, de mais uma forma de controle do metabolismo, né, das reações químicas do metabolismo. Então, essa segunda parte era somente isso que estava faltando. Nós finalizamos, então, a nossa primeira aula sobre introdução ao metabolismo.